90.5 FM, a melhor e ponto. Pois é, a Justiça Eleitoral, as Polícias Civil e Militar fizeram a última reunião para afinar os últimos detalhes sobre o trabalho das autoridades neste domingo, no dia das eleições, aí nos municípios de Torres, Divino São Lourenço e Iguaçuí. Policiais militares estarão fiscalizando e combatendo a boca de urna. Saiba agora o que está permitido e proibido segundo as leis eleitorais. A Justiça vai ficar de plantão 24 horas para garantir eleições limpas. O eleitor precisa tomar cuidado na hora de fazer qualquer tipo de manifestação. A lei ela é clara no sentido de permitir a manifestação isolada e silenciosa do eleitor. Ou seja, então não pode aquele aglomerado de pessoas com a mesma cor de camisa ou o mesmo número na camisa. Camisa também é um outro problema, é crime eleitoral você ir vestir uma camisa do candidato, por exemplo? Olha só, quando você vê que a lei proíbe a distribuição de brindes e você localiza ou constata que tem 20, 30 pessoas usando a mesma camisa de um candidato, ou com o número de um candidato, você constata que a lei eleitoral está sendo violada. Por quê? Porque estão distribuindo brinde. Ainda que essa pessoa esteja ali porque ela quer e tal, mas ela ganhou aquela camisa. Provar que aquela pessoa comprou aquela camisa é mais complicado ainda. E o que acontece muito, doutor Evandro, a cidade parece amanhecer cheia de santinho, com muita sujeira, com muita propaganda eleitoral. Isso é permitido? Olha, além de não ser permitido, eu acho que o eleitor devia, na hora de escolher o seu candidato, se ainda não escolheu, de não votar naqueles que jogaram papel na rua. Porque a pessoa que é capaz de permitir que alguém jogue o papel na rua para ele, ela com certeza não vai desempenhar o seu mandato como a população, como a sociedade espera. Com relação a isso, o TRE firmou um acordo com as coligações no sentido de que elas entreguem todo o material de campanha na sede do TRE ou na sede dos cartórios eleitorais na véspera da eleição. O cartório eleitoral vai ficar funcionando até às 19 horas para receber todo e qualquer material de campanha. E a pessoa ainda pode, se ela quiser trabalhar um pouquinho mais, até as 22 horas, que é o horário limite, entregar isso na PM. Vai ter recibo e tudo direitinho, tudo para comprovar que a pessoa entregou todo o material de campanha e para prevenir que ela não jogue isso na rua no outro dia. Então é importante dizer que está proibido, que é crime. E muita gente comete um outro crime grave também, que a PM deve fiscalizar, que é a questão de carros plotados bem perto aí aos colégios eleitorais. Sim, isso é uma outra conduta vedada. O eleitor, ele tem que estar livre para manifestar o seu voto, para exarar a sua convicção através do voto. Então, nada que possa influenciar na decisão do eleitor, próximo aos locais de votação, não pode ser permitido. Então, carro plotado, propaganda próximo aos locais de votação, isso a gente não vai tolerar. A gente viu que a Polícia Federal fez uma varredura em Cachoeiro, por exemplo, na última quarta-feira. Vocês já fizeram algumas varreduras em Iguaçuí também. O que está errado em determinados cartazes ou até outras propagandas? Veja bem, a propaganda de cartazes, né? Propaganda de outdoor não pode. Propaganda com tamanho acima de 4 metros quadrados também não pode. O que está errado nessas propagandas assim são aquelas propagandas que são colocadas em locais públicos, são colocadas atrapalhando o trânsito, em locais e fora das propriedades privadas. Então eu costumo orientar da seguinte forma: está dentro da cerca, tudo bem, está fora da cerca, está proibido. Então, beira de estrada, a gente viu isso na 482, na 484, muita propaganda em cerca. Está errado. Está errado. Assim como propaganda em cima de árvore. Semana passada eu estava vindo para cá, parei o carro e tirei uma propaganda em cima de uma árvore. O candidato sabe disso. Um candidato que faz uma propaganda dessa, ou que permite que faça uma propaganda dessa, o que ele pode querer? O que a gente pode esperar desse candidato? A pergunta que eu faço para a população é essa. Importante dizer que vocês vão receber o apoio da PM e da Polícia Civil. Como é que fica essa questão da segurança, juiz, que a Justiça solicitou?
a Justiça Eleitoral, ela precisa do apoio tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar e também da Polícia Federal, né? A Polícia Federal, ela também auxilia, até porque o crime aqui nesse caso, como a eleição é federal, é crime federal. A gente vai atuar como delegação da Polícia Federal, da Justiça Federal, da Justiça Federal não, a Justiça Eleitoral é uma Justiça Federal, né? A polícia vai atuar como delegação da Polícia Federal, mas nada impede de que uma viatura da Polícia Federal apareça por aqui no dia da eleição. Quem for detido vai ser encaminhado para algum lugar especial, vai ficar sem votar, vai ser autuado? A Justiça, essa orientação? Olha, a orientação minha, pessoal, é no sentido de autuar todo mundo que for preso. Ou seja, todo mundo que for preso vai responder a processo. Cada cidade vai ter um lugar para ficarem esses presos. Os locais já estão sendo preparados para a gente guardar esse pessoal pelo menos até uma meia hora, 15 minutos antes do encerramento da votação. O que pode acontecer com uma pessoa que comete um crime eleitoral desse no dia da eleição? Olha, as condutas são várias, né? Por exemplo, uma conduta que eu acho muito séria é aquela em que você faz o transporte irregular de eleitor. Você tem uma Kombi ou uma van e transporta lá 5, 10 eleitores de 12 do Rio Preto até Guaçuí para votar. Isso é um crime eleitoral muito sério e, salvo engano, a pena vai de 3 a 6 anos de prisão. A Justiça, ela estipulou esse transporte, mas é fácil identificar um transporte que é legal? Sim, o transporte de eleitor de uma localidade onde não tenha acesso de ônibus ou de transporte coletivo, ela é feita através de ônibus credenciados pela Justiça Eleitoral. Não é o caso que eu citei agora há pouco tempo, de você trazer um eleitor de 2 do Rio Preto para Guaçuí. Isso aí é uma coisa absurda, isso não vai ter transporte para isso. Quem quiser morar em 2 do Rio Preto e votar em Guaçuí vai ter que pegar um ônibus de linha comum ou seu carro particular e vir votar. Ok, quero te agradecer pelos esclarecimentos e acho que é importante dizer também que esse ano, por toda essa tecnologia, provavelmente essa transmissão vai ser um pouco mais rápida, o eleitor vai saber quem votou mais cedo. Sim, com certeza. A Justiça Eleitoral, ela no Brasil, eu acho que ela é exemplo para todo mundo, né? Porque em vários países a gente vê aquele monte de cédula e gente votando e gente apurando, e aqui não, a coisa é quase automática, né? Se não fossem os deslocamentos, eu acredito que a gente poderia fechar a apuração em 1 hora. Vamos dizer que a Justiça vai ficar de plantão aí até encerrar esse processo eleitoral aqui nas cidades responsáveis. O plantão é 24 horas por dia. Então a gente está sempre atento, qualquer problema está ali para resolver, a determinação do TRE é nesse sentido, e a gente está atento para qualquer probleminha tentar resolver. Pois é, todas as pessoas que forem detidas fazendo boca de urna serão, todas as pessoas que forem pegas, né, fazendo boca de urna serão detidas. Elas responderão por um processo de crime eleitoral e continuarão detidas até poucos minutos antes de terminar as eleições. Em Guaçuí, quem for detido será encaminhado para o Lions. Já nos municípios de Dores e Rio Preto, de Divino São Lourenço, as respectivas prefeituras estão disponibilizando locais também, como uma estrutura para a Polícia Civil nesses locais. Todos os 3 municípios trabalharão com investigadores, delegados, escrivães. Então, uma equipe muito boa para fiscalizar essa eleição, para que o eleitor vote de uma forma bem democrática, sem nenhum maiores problemas. E na tarde de ontem, mais uma vez, a Justiça Eleitoral aqui de Guaçuí retirou diversas placas que estavam de forma irregular na cidade, principalmente ali às margens da BR-482. Então, é importante, como o juiz disse também, nada próximo aos colégios eleitorais, carro plotado, o candidato não pode estar perto de colégio eleitoral, deve ser guinchado, segundo a PM, carros irregulares assim, que ficam estacionados com campanha de candidato, provavelmente devem ser guinchados aí com ordem da Justiça, e além disso, nada de santinho e de sujeira. Falar em sujeira e santinho, na hora que eu abri a porta para trabalhar aqui na rádio, nunca vi tanto santinho. Acho que chega no final da campanha, eles vão
né, liberando, jogam de qualquer forma. Não pode. Candidato sujão, a gente tem que ver, avaliar para ver se vota nele ou não. Porque quem orienta a cabo eleitoral de jogar de qualquer forma esse tipo de panfleto não merece a nossa confiança. Com certeza a gente tem que pensar nisso. Como o juiz falou, houve um pacto aí entre o TRE e todas as coligações. Esse material de campanha deve ser entregue até às 7 horas de amanhã, sábado. O cartório vai estar de plantão amanhã. E depois desse horário tem que ser entregue à PM. Por quê? Todo esse material será doado para alguma instituição aí de caridade, para algum trabalho artesanal.